E Mozart tinha uma irmã talentosa. Vamos falar disso daí? Neste vídeo nós vamos falar de Marianne Mozart, a irmã de Mozart, também conhecida como Nannerl. Nós vamos apresentar a relação dela com o pai e com o irmão, principalmente, e as razões que a levaram a abandonar a carreira de musicista. Marianne era uma musicista espetacular quando criança. Na verdade, o irmão toma contato com a música através de ouvir ela estudando junto com seu pai, Leopold. Quando criança, inclusive, Marianne excursiona ao lado de seu irmão Wolfgang. Aquela famosa turnê de 3 anos que Mozart vai fazer pela Europa. Seu talento realmente era excepcional, mas as condições sociais que na época da Europa do século XVIII se impunham restringiam basicamente a mulher ao amadorismo musical, basicamente tocando somente em casa. A carreira de Marianne vai sofrer essas consequências. Marianne, de fato, era uma musicista excepcional. Só que as condições para a mulher na música no século XVIII eram terríveis. A profissionalização das mulheres vai ser algo muito posterior, acontecendo basicamente no final do século XIX, e dependendo de personagens como, por exemplo, Clara Schumann, esposa de Robert Schumann. Portanto, Marianne enfrenta uma situação social onde seu talento é limitado. Tais limitações sociais impostas à carreira de Marianne a reduziram basicamente a um papel de dar aulas musicais e, quando muito, tocar em alguns eventos em Salzburg. Ou seja, socialmente, uma carreira de músico que era possível para o seu irmão talentoso não era possível para ela, musicista também talentosa. Uma das questões mais evidentes que reduziam o papel da mulher na música era justamente a família. E com Marianne não vai ser diferente. Ainda mais pelo fato de que a família dos Mozart possuía uma complexidade muito grande. O biógrafo Maynard Solomon vai colocar, por exemplo, que a família de Mozart operava como uma única célula, toda ela direcionada em prol das vontades do pai, Leopold Mozart. Leopold era visto pela família como um homem dominador, mas ao mesmo tempo frágil. Então, todas as vontades, todos os sacrifícios deveriam ser feitos em seu nome. Assim, a cooperação familiar e o altruísmo eram a tônica daquela família. A própria mãe das crianças os criara assim. Ela atuava como uma espécie de mediadora entre os filhos e o marido. Ao mesmo tempo que ela curava as feridas da relação de Leopold com os filhos, ela colocava as 2 crianças na mão do pai. Só que com a morte da mãe, sobra para Marianne cuidar da família e cuidar principalmente de seu pai. Seu irmão, Wolfgang, havia rompido com o pai anos antes ao abandonar Salzburg. A ela não restou a mesma possibilidade que havia existido para o irmão. Ou seja, enquanto o irmão pôde construir uma vida distante da família, Marianne foi, entre aspas, forçada a viver com o pai. Esse papel de suporte familiar fica claro inclusive numa carta de Leopold para seu filho Wolfgang. Apenas sua irmã é meu suporte. Eu tento compensar minhas próprias necessidades através de uma forma leve de entretenimento, que consiste em tocar das 6 às 8 da noite, no violino, árias, sinfonias e missas, enquanto sua irmã faz o baixo contínuo, praticando enquanto me acompanha. Ela improvisa de forma tão magnífica que você ficaria impressionado. E você sabe o que a compele a tamanha determinação e arte? A minha morte. Ela percebe e antevê a miséria na qual será posta
assim que eu der meu último suspiro. Dessa maneira, fica evidente o papel de dama de companhia que Marianne se transforma e aqui fora subjugado seu talento musical. Essa carta mostra como, de uma certa maneira, Leopold Mozart coloca Wolfgang, seu filho, como culpado do futuro da irmã. O filho bem-sucedido abandona sua irmã à própria sorte. Difícil isso, né, João? Oh. Assim, a relação entre os irmãos, que era tão próxima na infância, vai se rompendo progressivamente. E além disso, uma questão muito interessante. Marianne começa a reproduzir os próprios discursos paternos. Por exemplo, assim como o pai, Marianne se indispõe com o irmão em relação a seu casamento com Constanze. Ela, inclusive, não irá na cerimônia e nem chegará a conhecer os filhos de Wolfgang durante a vida do compositor. E essa questão de casamento é importantíssima, porque Leopold, inclusive, chega a afastar qualquer pretendente que chegasse perto de Marianne. Em 1781, por exemplo, ele afasta um dos seus maiores pretendentes, uma pessoa que muito provavelmente Marianne gostou de fato, e ela cai inclusive doente. Esse rompimento, a não aceitação de Leopold do casamento da filha, se deve muito provavelmente ao fato do pretendente não ser de uma família aceitável ou não ter um grande dote. Isso se prova pelo fato de que anos depois, Leopold aceita o casamento de sua filha com um outro homem, um viúvo que já possuía 5 filhos. E ainda mais, a situação entre os irmãos não melhora com a morte de Leopold. Isso se deve, inclusive, pelo fato do testamento dele. Neste testamento, ele havia deixado a maior parte para Marianne, e Mozart se sentiu, de uma certa maneira, prejudicado. Mas, como lembra o biógrafo Maynard Solomon, a verdadeira disputa entre os dois irmãos era muito mais pelo amor paterno do que por qualquer herança que o pai tivesse deixado. E apesar de tudo, um fato é importante ser sublinhado. Em nenhum momento as cartas de Marianne para o irmão demonstram qualquer ressentimento com o sucesso que ele obteve. Não. As questões de separação entre os dois se devem muito mais a uma reprodução de um discurso familiar do que qualquer questão sobre talento ou genialidade musical. Por fim, em 1801, com a morte de seu marido, Marianne se vê sozinha, criando tantos os filhos do seu esposo falecido quanto os seus próprios. E ela se sustenta muitas vezes dando aula de piano. Em 1825, ela fica cega, falecendo em 1829. Como nós pudemos observar, a vida de Marianne tem muito a dizer, não somente sobre a questão da mulher na música nos séculos XVIII e início do XIX, como também da condição da mulher na sociedade como um todo. Por isso é importante resgatar essas figuras do esquecimento da história. Então é isso, pessoal. Siga acompanhando a gente aqui no YouTube, se inscreva no canal, comente o vídeo. Além disso, acompanhe a gente no nosso canal do Facebook, no nosso Instagram e no nosso próprio site. Até mais! Só que com a morte da mãe... Corta.